Até agora, falamos em ganhar músculos sólidos e ficar fortes, porque isso vai retardar o envelhecimento e nos tornar mais resistentes. No entanto, devemos ter em mente que o tipo de parâmetro físico e medida estão especificamente associados à longevidade e aumento da vida útil. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar os exercícios para longevidade e hormese. Pensa-se que a força, e não a massa muscular em si, está associada à mortalidade. Embora a perda muscular contribua para o aumento da atrofia na velhice, os idosos e as pessoas obesas tendem a ter menos força e produção de força que as pessoas mais saudáveis. A manutenção da massa muscular por si só não demonstrou ser suficiente para prevenir a perda de força muscular, o que sugere que a qualidade muscular é igualmente importante para a longevidade. Os fatores que sustentam a qualidade muscular incluem sensibilidade à insulina, controle da unidade motora, composição corporal, estado metabólico, capacidade aeróbica, fibrose e ativação neural. Todos eles determinam o quão bem o seu músculo funciona, bem como a taxa de declínio com a idade. A qualidade muscular está intrinsecamente ligada à força e potência muscular. Com a idade, você tende a ver uma diminuição progressiva nas fibras tipo 2B, também conhecidas como fibras musculares de contração rápida. Parte disso pode ser devido ao desuso e ao sedentarismo. Mas a outra razão é provavelmente a pura atrofia do tecido magro. Portanto, ter músculos simplesmente mais volumosos, como os de um fisiculturista, pode não estar necessariamente correlacionado com o aumento da longevidade e expectativa de vida. Mesmo que você apresente maior sensibilidade à insulina e ao hormônio de crescimento, o corpo ainda demandará mais por causa do excesso de peso que ele precisa carregar. O segredo é ter músculos de qualidade, capazes de suportar cargas mais pesadas e se proteger contra distrofia muscular. Ser capaz de exercer mais força com menos tamanho muscular indica maior qualidade muscular e densidade mitocondrial. É por isso que é benéfico focar em exercícios funcionais que incorporem potência e força, e não apenas hipertrofia. Sugere-se que a força geral de preensão possa atuar como um biomarcador do envelhecimento ao longo da vida. A baixa força de preensão está associada à mortalidade por todas as causas. Eventos cardiovasculares, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral. Acredita-se que seja um preditor mais forte de morte do que a pressão arterial sistólica. Um estudo recente no Reino Unido, com mais de 400 mil pessoas participantes, testou a associação entre força de preensão, obesidade e mortalidade. E verificou-se que uma pegada mais forte estava associada a uma redução de 8% do risco da mortalidade. As medidas de adiposidade foram inconsistentes com a mortalidade, mas o IMC, índice de massa corporal, acima de 35 e obesidade abdominal foram fortes preditores de mortalidade, independente da força e pressão. Portanto, mesmo que você seja uma pessoa forte, mas gorda, com boa força de preensão, não é justificado nem ideal ser obeso. Mãos fortes exigem que você trabalhe e levante coisas de forma consistente. A força de preensão é melhor treinada com uso frequente. Já viu as mãos de um encanador, de um trabalhador da construção civil
ou de um fazendeiro, eles não estão fazendo nenhum treino sofisticado na academia e se exercitam apenas no trabalho diário. Pegar coisas, carregar tijolos e trabalhar com diferentes ferramentas mantém os antebraços constantemente engajados e, em última análise, os torna mais fortes. Hipertrofia e aumento de tamanho são apenas efeitos colaterais. Outro indicador potencial da qualidade muscular é a força das pernas. Em 2011, os pesquisadores descobriram que a força das pernas era um dos fatores mais importantes para determinar a função física e a mortalidade. A ligação foi puramente baseada na força e longevidade, independentemente da quantidade de massa muscular. Glúteos e isquios tibiais são um dos músculos mais funcionais, porque você precisa deles para fugir ou perseguir um inimigo ou um jogo. Portanto, eles fornecem um incrível benefício de sobrevivência. Quais são os melhores exercícios para aumentar a aderência e a força das pernas? Levantamentos compostos como agachamento, levantamento terra, remada com barra e supino. São incríveis para desenvolver a força e músculos de todo o corpo. Além disso, o treinamento resistido aumenta a massa óssea e diminui o risco de osteoporose, da qual muitas pessoas sofrem. Idosos que não praticam exercícios e perdem músculos são propensos a fraturas de quadril e dores nas articulações, apenas por causa da falta da densidade óssea. Na verdade, uma das causas de morte é que eles se machuquem ou caiam no chão e sejam hospitalizados, e aí o risco de morte aumenta. Felizmente, nunca é tarde para começar a malhar, a exercitar. Foi demonstrado que idosos sedentários podem ganhar mais de 50% de força após 6 semanas de treinamento de resistência. Eles ainda tiveram que se exercitar apenas 2 a 3 vezes por semana, com cerca de 70 a 80% da força máxima. A idade não é culpa para não treinar ou não estar em forma. E como fazer o treino de resistência? Exercícios de resistências são incríveis para a prevenção e reabilitação de lesões. Descobriu-se que o treinamento de força é mais eficaz no tratamento de músculos dolorosos e problemas de mobilidade. Descobriu-se que o treinamento de força pode trazer muitos dos mesmos benefícios à saúde que o cardio, como redução da inflamação crônica e melhora da saúde cardiovascular. A adaptação resulta do esforço e da necessidade percebidos. Do esforço que eu estou fazendo e enviando comando para o meu corpo que eu preciso melhorar porque eu estou fazendo um esforço que eu estou aquém. Isso é adaptativo. Nesse sentido, descobriu-se até que o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, BFR, combinado com treinamento de resistência com baixa carga, aumenta a hipertrofia e a força muscular. O BFR pode dar ao seu corpo um estímulo eficaz para o crescimento e manutenção muscular sem sobrecarregar as articulações e o sistema cardiovascular. Tradicionalmente, o treino de força pesado fica entre 60% e 80% da resistência máxima, de uma resistência máxima, e tem sido o método preferido para aumentar os músculos e a força. No entanto, foi demonstrado que o BFR pode ser eficaz mesmo com 20% e 30% de uma resistência máxima. Basicamente, você pode enganar seu corpo fazendo-o pensar que ele está levantando uma quantidade muito maior de peso do que ele realmente está. Isso é especialmente útil para a população idosa ou para alguém que não consegue exercer a sua capacidade total devido a lesões ou reabilitação. Não consegue chegar a 60%, 80% da resistência máxima. As três principais variáveis de um treinamento eficaz que você deve conhecer são volume, a quantidade total de movimento realizado durante cada exercício, sessão de treinamento e ciclo de treinamento,
intensidade, quantidade de carga, peso levantado e velocidade atingida. A intensidade é o componente qualitativo do treinamento. Trata-se de fazer mais trabalho por unidade de tempo. Frequência, a quantidade de densidade. Com que frequência você treina? Quantas vezes por semana você executa determinados movimentos? Esse é outro aspecto quantitativo, mas está mais preocupado com a recuperação. Podemos manipular a intensidade aumentando a dificuldade do exercício, adicionando mais peso à barra ou progredindo nos movimentos de peso corporal. O volume pode ser modulado pelo número de repetições feitas por série, o número de séries por exercício e a quantidade total de exercícios que fazemos. Para ficarmos continuamente mais fortes e construir músculos, não podemos repetir o mesmo treino indefinidamente, porque o corpo se adaptará ao estresse. Portanto, melhorar pelo menos algumas dessas 4 métricas indicará progresso. As pesquisas atuais mostram que treinar um músculo 2 vezes por semana leva a uma hipertrofia superior a 1 vez por semana. Em 2015, Schoenfield et al. Mostraram como treinar um grupo muscular 3 vezes por semana com exercício de corpo inteiro era melhor para o crescimento muscular do que treiná-lo 1 vez por semana em uma rotina dividida. Portanto, você gostaria de atingir os principais grupos musculares, como pernas, peito, costas, ombros e braços, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Frequências de treinamento mais altas também são consideradas do ponto de vista fisiológico. Quanto mais você treina e mais forte você fica, mais estímulo você precisa para facilitar um maior crescimento. Estágios avançados são mais resistentes a danos musculares e fadiga neuromuscular. Eles também mostram uma resposta hormonal anabólica embotada ao volume de treinamento. Esse é um bom exemplo de adaptação hormonal fora da hipertrofia muscular e um motivo pelo qual você pode querer fazer pausas de vez em quando, no seu treino. Praticar exercícios com muita frequência pode, na verdade, inibir um pouco o mTOR, regulando positivamente a miostatina. É por isso que treinar consistentemente, com frequência, pode ser mais benéfico para a longevidade, enquanto que para fins de pura hipertrofia, você se beneficiaria em fazer pausas com mais frequência. Não praticar exercícios dessensibiliza novamente o corpo ao estímulo anabólico e potencializa ainda mais o crescimento. Aumentar a frequência de treinamento também reduz as taxas de esforço percebido, reduz a dor muscular de início tardio e aumenta a proporção de testosterona por cortisol. Treinar com mais frequência exige que você diminua o volume ou a intensidade de cada treino, o que permite treinar com mais frequência. No entanto, praticar exercícios de alta intensidade, alto volume e alta frequência, como treinar 2 horas todos os dias com cargas pesadas, levará ao esgotamento, a menos que você tenha realmente otimizado sua recuperação ou esteja tomando algum melhorador de desempenho físico. Não é necessário treinar de 4 a 6 vezes por semana se não se adaptar à sua programação. Contanto que você coloque volume e intensidade suficientes em seu programa, provavelmente poderá ver bons resultados com uma frequência mais baixa e treinando apenas 2 a 3 vezes por semana. Nesse caso, você teria que simplesmente fazer com que suas sessões de treino únicas importassem muito mais, aumentando a quantidade de volume realizada em cada exercício. A rotina que você escolhe seguir depende da sua preferência. Você pode fazer uma rotina de corpo inteiro, trabalhar a parte superior e inferior do corpo. Treine cerca de 3 a 4 dias por semana e deixe pelo menos um dia para a recuperação completa.
Nos dias em que você não estiver fazendo treinamento de resistência, você pode fazer os exercícios aeróbicos leves para se manter em movimento. Exercício cardiovascular e condicionamento físico. No entanto, ainda existem alguns benefícios em fazer aeróbicos e de resistência. Para se proteger contra o envelhecimento e doenças, você deseja manter a aptidão física, independentemente dos seus objetivos físicos. Uma grande meta-análise de 2011 encontrou uma correlação direta entre velocidade da marcha e a sobrevivência em pessoas idosas. Caminhar requer energia, controle de movimento, condicionamento físico e exerce leve hormese no corpo. A marcha lenta pode refletir sistemas danificados ou alto custo de energia. Também pode significar que você está forçando demais os limites e compensando a sobrecarga alostática impeditiva. A capacidade aeróbica, que é a sua capacidade máxima de usar oxigênio durante a atividade física, tende a diminuir após os 50 anos de idade. Ter uma melhor capacidade aeróbica ajuda os músculos a utilizar oxigênio de forma mais eficiente, o que melhorará o desempenho físico. O exercício de resistência aprimorado inclui aumento do suprimento capilar, biogênese mitocondrial e transporte enriquecido de elétrons da cadeia de transporte mitocondrial. Com maior condicionamento aeróbico, você também usará menos glicogênio muscular e produzirá menos lactato, o que permitirá praticar em intensidades maiores. Tanto o treinamento aeróbico quanto o anaeróbico contribuem para o desenvolvimento de aptidão cardiovascular. Isso significa que você pode melhorar sua resistência mesmo sem necessariamente treiná-la. Existem maneiras muito mais eficazes e saudáveis de treinar seu sistema aeróbico do que apenas cardio. O excesso de treinamento aeróbico aumenta o risco de danos oxidativos nos músculos, o que pode acelerar a sarcopenia, especialmente durante dietas. Além disso, os hormônios do estresse prolongado e os radicais livres no sangue podem danificar as mitocôndrias. A pior coisa sobre o excesso de cardio é que nem é a melhor maneira de perder gordura ou ficar em forma. Quantas pessoas você conhece que exercitam há muito tempo fazendo dietas, fazendo diferentes corridas, aulas de spinning e sessões de cardio, mas ainda não ficaram em forma? Eles estão exercitando como maníacos, mas ainda estão gordos ou pior, magros. Isso ocorre porque o corpo recebe um estímulo ineficiente, que obrigaria uma adaptação adequada se fosse um estímulo suficiente. Isso é chamado de black hole training, uma zona de exercício de pesadelo entre um pedaço de bolo e um treino do Navy SEAL. O buraco negro é uma zona de frequência cardíaca que excede apenas um pouquinho sua capacidade aeróbica. Uma vez que você não consegue mais manter uma conversa e precisa respirar pela boca, você está usando mais glicogênio e menos gordura como combustível. Por alguns minutos, tudo bem, mas a maioria das pessoas nunca corre mais por 10 minutos. Elas por menos de 10. Elas atingem o fluxo do corredor por causa da adrenalina e podem facilmente esvaziar seu tanque de glicogênio. Quando isso acontece, o corpo ainda precisa de glicose para funcionar com tanta intensidade. Como resultado, começa a quebrar proteína. Embora o cardio seja benéfico e tenha seu lugar, você não deve fazer dele o foco do seu treinamento. Pelo menos você gostaria de evitar o buraco negro tanto quanto possível. Se você estiver fazendo exercícios aeróbicos por mais de 30 minutos, deverá permanecer aeróbico na maior parte do tempo. É quando a frequência cardíaca está abaixo de 60% a 70% do VO2 máximo. Nessa intensidade, você está usando gordura e não glicose como combustível. Ir mais alto do que isso simplesmente o tornará mais glicolítico. Quando você queima seus estoques de glicogênio e continua exercitando, nesse ponto você pode acabar sacrificando um pouco
o tecido magro, ao converter algumas proteínas em glicose. Com a cetoadaptação, você pode se proteger contra isso até um certo ponto, mas simplesmente isso não vale a pena. É o 80-20 de Pareto. Para se exercitar, é focar no treinamento de resistência e força, porque é o que dá mais resultados em termos de longevidade. O trabalho de resistência também pode ser bom, mas não se for feito em excesso ou por muito tempo. Claro, você não quer ficar sem fôlego por subir um lance de escada. Existem outras maneiras mais eficazes e eficientes de fazer condicionamento aeróbico do que apenas cardio. Entre eles, treinamento intervalado de alta intensidade. Em 1996, um pesquisador japonês, Dr. Izumi Tabata, conduziu um estudo em 2 grupos para avaliar as diferenças entre intensidade de treinamento na aptidão aeróbica. Todas as pessoas usaram ciclismo ergométrico para treinar durante 6 semanas. O grupo controle fez 60 minutos de exercícios de intensidade moderada, 5 vezes por semana, a 70% do VO2 máximo. É chamado de cardio em estado estacionário de baixa intensidade. Cardio estacionário de baixa intensidade. O outro grupo fez um treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, com 20 a 10 sessões repetidas 8 vezes a 170% do VO2 máximo. Eles basicamente se esforçaram ao limite absoluto. 20 segundos além do esforço máximo, seguidos de 10 segundos de descanso. No total, o treino durou 4 minutos. Os resultados foram bastante surpreendentes. Ao longo de 6 semanas, o grupo controle treinou 1.800 minutos, versus 120 minutos do grupo HIIT. Os indivíduos que fizeram o treino LIS, esse de estacionário de baixa intensidade, aumentaram seu VO2 máximo de 53, mais ou menos 5, para 58. Mas sua capacidade aeróbica não melhorou significativamente. Os indivíduos que fizeram HIIT aumentaram o VO2 máximo em 7, enquanto a sua aptidão anaeróbica também melhorou em 28%. O estudo Tabata mostra que o treino de alta intensidade é muito mais eficaz na indução de adaptações fisiológicas e é uma forma de exercício mais eficiente em termos de tempo. Também faz sentido da perspectiva do corpo. Você não ficará mais forte levantando um travesseiro do chão milhões de vezes. Levante uma barra de 50 quilos apenas 2 vezes e você obterá uma resposta muito maior do corpo. Força e preparo físico são o resultado da adaptação aos estressores, ao estresse. É preciso haver uma boa razão para o seu corpo construir músculos ou ficar mais rápido. Fazer um buraco na parede com uma colher levará uma eternidade. Bata nele com uma marreta, bata na parede com a marreta, e você sairá da prisão rapidamente. No entanto, existem algumas implicações sobre o estudo Tabata que precisam ser abordadas. Primeiro, o grupo aeróbico melhorou significativamente o seu VO2 máximo. Eles ficaram mais em forma porque o corpo se tornou mais eficiente na corrida, em intensidade mais baixa. E assim, eles puderam aumentar um pouco. Em segundo lugar, embora os praticantes de HIIT tenham aumentado um pouco mais o seu VO2 máximo médio, eles começaram com um valor mais baixo e podem ter tido mais espaço para ganhos de novato. O grupo LIS estava mais apto e, portanto, era mais difícil para eles verem melhorias. Em terceiro lugar, o grupo HIIT ainda terminou num ponto do VO2 mais baixo do que o grupo LIS. Eles não se tornaram exponencialmente mais aptos, embora a sua aptidão relativa tenha aumentado mais. Apesar disso, o grupo HIIT melhorou sua aptidão anaeróbica, bem como aeróbica, enquanto os ciclistas LIS não melhoraram. A menos que você esteja treinando
especificamente para resistência, não precisará fazer horas de cardio. Para uma pessoa comum que tenta estar em forma e saudável, fazer treinamento de alta intensidade ainda é uma forma de exercício muito mais eficaz e eficiente em termos de tempo. Economiza tempo, preserva as articulações e mantém uma melhor taxa metabólica. O treinamento intervalado de alta intensidade e o treinamento Tabata também coincidem com o treinamento de resistência. Ambos são mais intensos, queimam o glicogênio muscular, melhoram a sensibilidade à insulina e estimulam o sistema nervoso simpático. O HIIT pode levar a adaptações fisiológicas semelhantes em termos de crescimento muscular aos do treinamento de resistência. Não totalmente, mas não vai atrapalhar os sinais benéficos da construção muscular, tanto quanto o cardio vai fazer se você fizer junto. Fazer cardio junto com o treinamento de resistência diminui os efeitos positivos de ambos. O treinamento simultâneo de força e resistência diminui os ganhos de aptidão cardiorrespiratória, explosividade e força muscular. Confúcio, um filósofo chinês, disse: o homem que persegue 2 coelhos não pega nenhum deles. É por isso que não é necessariamente uma boa ideia combinar vários exercícios de resistência com exercícios de hipertrofia. Você pode fazer seu trabalho de resistência e aeróbica o quanto quiser. No entanto, sempre que você estiver fazendo treinamento de resistência para estimular o crescimento muscular, você deve se concentrar principalmente na potência e na força. Além do jejum, o exercício também pode aumentar a biogênese mitocondrial e funcionar através das mesmas vias das proteínas AMPK e FOXO. O treinamento intervalado de alta intensidade aumenta a capacidade das mitocôndrias de produção de energia em 69% em pessoas mais velhas e 49% nas pessoas mais jovens. Mesmo apenas o exercício agudo aumenta a fosforilação de FOXO, melhora a sensibilidade à insulina e promove a biogênese mitocondrial. O exercício também aumenta o NAD+, e principalmente as sirtuínas. Há muitas maneiras de melhorar o seu condicionamento aeróbico, mas o princípio principal é aumentar a qualidade muscular. A melhor maneira de se proteger contra a sarcopenia e a perda de massa muscular é combinar o treinamento de resistência com o cardio HIIT e, em seguida, obter uma dose minimalista de resistência. Essa é a principal forma de melhorar a qualidade de sua vida com os exercícios.